todos, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Vamos falar hoje em fração, as aulas de números racionais, nessa aula exatamente sobre fração. Antes de começar a aula, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal e sempre que for possível, que vocês gostarem da aula, vai lá dar um cliquezinho no gostei, ajuda muito a incentivar o nosso trabalho. Ok? Bom, o que é fracionar? Fracionar é o mesmo que dividir, fragmentar ou partir. Certo? Então preste atenção aqui. Pegamos essa barra e dividimos em 3 pedaços. Certo? Pegamos essa outra barra e também dividimos em 3 pedaços. Todas as duas estão fracionadas. Certo? Nesse caso, nessa aula de fração, nós vamos trabalhar apenas com esse tipo de fração aqui. Ó. Certo? Por enquanto, nós vamos trabalhar somente com fração em partes iguais. Certo? Então nós vamos dividir todo o inteiro que nós vamos trabalhar nessas aulas de matemática, vamos sempre dividir em partes iguais. Ok? Isso aqui é uma fração? Sim, isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração, isso aqui é outra fração. Mas nesse caso, na matemática, nós não vamos trabalhar hoje com esse tipo de fração aqui, ok? Então vamos à frente. Bom, temos um inteiro, ok? O que é que vamos fazer com esse inteiro? Vamos dividir. Vamos dividir em 2 partes. E agora? Nós vamos pintar uma parte. O que é que fizemos aí? Nós pegamos um inteiro e dividimos em 2 partes. Olha aqui, ó. Esse traço, ele vai dividir os elementos da fração, certo? O 2 significa em quantas partes nós dividimos o inteiro. 2 partes. E pintamos uma parte. Ok? Então, cada parte dessa é uma. De quantas? De 2. Certo? Essa parte branca também é uma de 2. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar outro inteiro. Agora eu vou dividir o inteiro em 3 partes iguais. Ok? Vou pintar apenas uma. Certo? Então, vamos lá. O traço para separar os elementos da fração, certo? Então, 3 partes. Por quê? Porque nós dividimos o inteiro em 3 partes iguais. Então, isso aqui significa que nós dividimos esse inteiro em 3 partes. E pintamos quantas? Pintamos apenas uma. Certo? Então, cada parte dessa aqui também é uma de 3. Ok? Uma de 3 e uma de 3. Cada uma dessas. Vamos fazer mais um aqui. Pegar esse inteiro agora, dividir em 4 partes. Quem vai ser o denominador dessa fração? 4, ok? Ó, vamos pintar uma. Dividir aqui os elementos, ó. 1 de 4. Pintamos uma de 4 partes. Cada uma dessa aqui é uma de 4. Certo? Mais um. 5 partes. Vou pegar uma. Por enquanto eu vou pegar só uma. Certo? Vamos lá. Então, ó, 1 sobre 5. Pegamos uma parte de quanto? De 5 partes. Certo? Mais um. 6 agora. Certo? Então, ó, vou pintar uma. Então, uma parte de 6. Cada uma dessa aqui é uma parte de 6. Então, de um modo geral, como é que nós escrevemos uma fração? Escrevemos assim. Representamos uma fração na forma de A sobre B. A significa o quê? Quantas partes nós pegamos. De um total de partes que nós dividimos. Então, o que fica acima do traço nós chamamos de numerador. Certo? O que é que significa? Número de partes tomadas do inteiro. Nesse caso aqui, pintada, certo? Pintamos uma, pintamos uma, pintamos uma, certo? Daqui a pouco vou ter um exemplo aí, que não vai ser só uma parte, então vamos pintar mais. E a parte de baixo, que fica abaixo do traço, certo? Nós chamamos de quê? De denominador. E o que é o denominador? Número de partes que o inteiro foi dividido. No caso aqui, ó, por que 2? Porque dividimos em 2 partes. 3, porque dividimos em 3 partes. 4, porque dividimos em 4 partes. Aí por diante. 5, dividimos em 5 partes. Aqui dividimos em 6, o denominador 6. Ok? Para ficar claro, ó, vamos fazer mais um aqui. Esse aqui eu vou dividir em 10 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou pintar 3 partes, certo? Vamos lá. Quem vai ser o numerador dessa fração?
número de partes tomada do inteiro. Tomada no caso aqui é pintada. Quando nós pintamos 3. Então o numerador vai ser 3, certo? Denominador, número de partes que o inteiro foi dividido. Foi dividido em quantas partes? Nós vimos que foi dividido em 10 partes. Então denominador 10. Como é que nós vamos escrever essa fração? 3 sobre 10, ok? Então vamos à frente. Como é que eu leio uma fração? A leitura da fração é bem simples. De 1 ao 10, nós lemos de uma forma especial. 11 em diante é um jeito único. Só acrescenta uma palavrinha. Então vamos lá. Quando o denominador é 2, certo? Nós lemos meio. E o numerador nós lemos do jeito que ele é. Se aqui é 1, eu leio 1. Se for 20, eu leio 20. 55, eu leio 55. Então aqui fica 1 meio. Certo? Quando for mais de uma unidade, nós colocamos no plural. Quem? O denominador. Então aqui, ó, 3 meios. Certo? Quando o denominador é 3, nós lemos terço. Então, ó, só tem 1, é 1 terço. Agora nós temos 5, então é 5 terços. Quando o denominador é 4, nós lemos quarto. Então, 1 quarto. Certo? Quando é mais de 1, nós lemos 9 quartos. Certo? Sempre colocando no plural. Quando é 1, singular. Mais de 1, plural. Então aqui, ó. Denominador 5, nós lemos quinto. Então 1 quinto. 12 quintos. Denominador 6, lemos sexto. Então 1 sexto. 7 sextos. Denominador 7, lemos sétimo. Então 1 sétimo. 15 sétimos. Denominador 8, lemos oitavo. 1 oitavo. 10 oitavos. Denominador 9, lemos nono. 1 nono. 20 nonos. E o denominador 10, lemos décimo. 1 décimo. 8 décimos. Ok? A partir daí, lemos assim. 11, nós lemos do jeito que ele é. O que é aqui? Aqui é 1 11, nós vamos ler 1 11. Só que acrescentamos a palavrinha avos. Então, 1 onzeavos. Ok? Quando é mais de 1, mesma coisa. 3 onzeavos. 1 dozeavos. 11 dozeavos. Então, nós lemos do jeito que está aqui a fração. Só que acrescentamos o quê? A palavra avos. 1 vinteavos. 5 vinteavos. 1 55 avos. 23 55 avos. Isso vai até 99, certo? Porque quando chega em 100, aí voltamos para o nome especial. No caso aqui é centésimo, porque no singular. É mais de 1, é 2, 3, 20, no caso aqui, 20 centésimos. Ok? Voltou para o 101, voltou a avos, certo? 102, avos. Então aqui, ó, 130 avos. Então 1, 130 avos. 3, 400 avos. Até 999. Porque quando chega em 1000, volta nome especial. 1 milésimo, certo? Mais de 1, 35 milésimos. Ok? Então, muito simples a leitura de uma fração, certo? Só lembrando a vocês, de 2 ao 10, nome especial. Do 11 ao 99, leio do jeito que apresenta a fração, acrescentando avos. 100, nome especial. Do 101 ao 999, acrescentamos avos. E 1000 milésimo, certo? Então vamos lá, vamos à frente aqui. A fração do nosso dia. Vamos ver alguns exemplos em que a fração aparece, certo? De uma coleção de 60 figurinhas, quantas representam 2 quintos dessas figurinhas? Vou representar aqui o total dessas figurinhas como um retângulo. Então esse retângulo todinho ele representa 60 figurinhas, certo? O que é que eu vou fazer com essas 60 figurinhas? Eu vou dividir em quantos pedaços? Lembra o que significa numerador e denominador? Numerador significa quantas partes eu peguei do inteiro, né? E o denominador, quantas partes eu vou dividir o inteiro. Então eu vou dividir esse inteiro aqui em quantos pedaços? Em 5. E vou pegar quantos? 2.
Então esse inteiro aqui tem um total de o quê? Tem um total de quantas figurinhas? Tem um total de 60. Vou pegar esse 60 e vou dividir em 5 partes, certo? Então vai ficar aqui, ó, 2 quintos de 60. Porque eu quero 2 quintos dessas figurinhas. De quais? Das 60. Então 2 quintos de 60. Então divido em 5 partes. Cada parte fica sendo 1 quinto. E agora, como é que eu faço para descobrir quanto é cada quinto desse? Ora, eu sei que o total são quantos? 60. Vou dividir em quantos pedaços? Em 5. Então pego 60 e vou dividir por 5. É igual a 12. O que é 12? É cada pedaço desse aqui. Ó. Então 1 quinto vai ser igual a quanto? A 12. Porque 12 representa cada quinto desse aqui. Ok? Eu quero quantos quintos? Quero 2 aqui. Ó. Então eu quero 1 quinto mais 1 quinto, 2 quintos. Ok? Que é um total de quantas figurinhas? De 24 figurinhas. Então pego aqui agora, ó, pego 12 e multiplico por quanto? Por 2. 12 vezes 2, 24. Então vou pegar um total de 24 figurinhas. Posso fazer um jeito mais prático? Preciso fazer isso aqui? Não. Isso aqui foi só para ilustrar, certo? O que é que eu vou fazer? 2 quintos de 60 é igual a 2 quintos vezes 60. Multiplico por 2 e divido por 5. Tem que ser nessa ordem? Não. Eu posso dividir por 5 e multiplicar por 2. Contanto que eu multiplique pelo numerador, pela parte que eu quero. Quantas partes eu vou querer aqui, né? E divida pelo denominador. Certo? Porque o denominador significa que quantas partes eu vou dividir inteiro. Vou dividir isso aqui, ó, em 5 partes. Eu posso dividir primeiro e multiplicar depois, ou posso multiplicar e depois dividir. Contanto que eu divida por 5 e multiplico por 2. Então vamos lá. 60 eu vou primeiro dividir. Por que eu vou primeiro dividir? Porque se eu divido eu vou diminuir, certo? Então eu divido para depois multiplicar. Deixa o cálculo menor, certo? Então 60 dividido por 5 a gente já fez, dá 12. 12 multiplico por 2 vai dar 24, certo? Então nesse caso aí, ó, resolvida a questão, eu quero um total de 24 figurinhas. 24 figurinhas representa 2 quintos de 60. Vamos para o 2? Um terreno tem uma área de 400 metros quadrados. 3 oitavos será destinada à área de lazer. Quantos metros quadrados restará para a construção da casa? Então vamos para cá. Meu retângulo representa o total. Qual é o total? Um terreno tem uma área de 400 metros. Então essa área aqui todinha aqui, ó, representa 400 metros. Certo? 3 oitavos será destinado para a área de lazer. Então 3 partes de 8. Então significa que eu vou pegar esse terreno aqui e dividir em quantos pedaços? Eu vou dividir em 8 pedaços. E vou usar 3 para a área de lazer. Certo? Então vamos para cá. 3 oitavos de 400. É o que eu quero. Certo? Então vamos continuar. Vou dividir o inteiro em 8 pedaços. Por quê? Porque eu quero 3 de 8. Então tem que dividir em 8 partes. E pegar 3. O que é que eu faço agora para continuar? Vamos para cá. Cada parte dessa aqui é 1 oitavo. Por quê? Porque se eu dividir em 8 partes, cada parte dessa é uma de 8. Certo? Como é que eu faço para descobrir quanto é uma parte de 8? Vamos lá. Pego 400 e divido por 8. Vai dar 50. Então, cada parte dessa aqui é 50. Representa 50 metros quadrados. Eu quero quantas partes agora? Eu quero 3. Então, ó, 3 partes é que eu vou usar. Então, pego 50 e multiplico por 3. Vai dar 150 metros quadrados. Mas 150 metros quadrados é o quê? É 3 oitavos. E 3 oitavos serve para quê? É para área de lazer. Quero saber quantos metros quadrados restará para a construção da casa. Então, na realidade, eu quero saber o que resta. Isso aqui é o que eu vou usar para área de lazer. Isso aqui eu vou usar para área de lazer. E isso aqui é o que vai restar. Vai restar quanto? 5 partes de 8. Certo? Então, no caso aqui, eu vou fazer assim. Vamos fazer de modo direto aqui. 3 oitavos vezes 400. É o cálculo que a gente fez aqui. Multiplico por quanto? E divido por quanto? Então, multiplico por 3 e divido por 8. Certo? Divido primeiro para ficar mais fácil. Então, vamos para cá. 400 dividido por 8 é 50. 50 vezes 3, 150 metros quadrados. É a área destinada à área de lazer. Mas não eu quero a área de lazer. Eu quero o que resta para a construção da casa. É só subtrair aqui, ó.
Total é 400. 150 para de lazer. Se eu tirar 150 de 400, resta quanto? 250. Certo? Ou o que é que eu posso fazer ainda? Se 3 partes é da área de lazer, o restante é o que vai restar para a construção da casa. Então, vai restar quantas partes? Vai restar 5 partes de 8. 5 de 400. 5 oitavos vezes 400. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? 400 dividido por 8, que vai dar 50 do mesmo jeito. Certo? Vezes 5, que vai dar 250. Ok? Então essa parte aí, como vai fazer? Isso é um raciocínio seu, isso é um raciocínio de quem está aprendendo. Certo? Depende de como é que o aluno pensa. Certo? Como vai pensar, cada um tem o seu jeito. Então vamos à frente. O terceiro exemplo, isso aqui. Um tanque tem 250 litros de água. Isso corresponde a 5/16 de sua capacidade total. Bom, aqui é diferente. Aqui ele está dizendo que 250 litros de água corresponde a 5/16. Note que isso não é o total. Isso corresponde a 5 partes de 16. Então esse tanque não está cheio. Certo? Está com 5 partes de 16. Quantos litros de água cabem nesse tanque? Aí eu quero saber quanto cabe no tanque. Nesse caso aqui eu quero saber quanto é a capacidade total do tanque. Vamos para cá. Mais uma vez vou representar um retângulo como meu inteiro, né? Que eu não sei quanto é que vai ser meu inteiro. Mas eu sei que esse inteiro vai ser dividido em quantas partes? Em 16. Certo? Nesse caso aqui eu não quero 5/16 de 250. 5/16 é igual a 250. Mas meu inteiro foi dividido de qualquer forma em 16 partes. Certo? Só que 5 dessas partes correspondem aos 250. Então, afinal de contas, o que é que eu quero aqui? Eu quero saber o que é 16 partes de 16. Por quê? Porque eu sei quanto é 5 partes de 16. Eu quero saber quantos litros cabem no tanque, então eu quero saber quanto é 16 partes das 16. Certo? Bom, para isso eu sei que esse inteiro foi dividido em 16 partes, porque está aqui, ó. Certo? Foram pego quantas partes? Foram pego 5. Então aqui é 5. Nesse caso aqui fica simples. Por quê? Porque se 5 partes correspondem a 250, é só dividir 250 por 5. Aí eu sei quanto é cada parte. Sabendo que cada parte é 1/16 do total. Certo? Por quê? Porque o total, isso aqui foi dividido em 16 partes. Então cada parte dessa é 1/16. Tanto a pintada como a não pintada. Certo? Então vamos lá. Vou pegar 250, que é o que eu tenho. Certo? Eu vou dividir por 5. Por que eu vou dividir por 5? Porque eu sei que essas 5 partes correspondem a 250 litros. Né? Então, divido aqui, eu vou ter 50. 50 que equivale aqui, a cada parte dessa aqui. Cada partezinha dessa vale 50. Mas cada parte dessa equivale a quanto? A 1/16. Agora ficou fácil. Se eu sei que cada parte dessa é 50 e eu tenho 16 partes, para saber o total, o que eu faço? 50 vezes 16, que vai dar 800. Então, a capacidade total do meu tanque é de 800 litros. Ok? De um modo geral, nesse caso eu não vou fazer daquele jeito, é diferente. Ó. Eu vou pegar 250 e dividir por 5. Por quê? Porque 250 corresponde a 5 partes. E vou multiplicar o resultado por 16 para encontrar o total. Total de 800 litros, que corresponde a 16 anos. Ok? Vamos à frente. Tipos de fração. Nós temos 3 tipos de frações. Vamos ver quais são elas. Eu tenho um inteiro e vou dividir em 5 partes. Vou pegar apenas 3 partes. Note que eu não peguei o inteiro todo. Eu peguei menos de um inteiro. Nesse caso aqui o numerador é quem? O numerador é parte pintada, 3. De quantas? De 5. Então 3 de 5. Esse tipo de fração é chamado de fração própria. Eu não pego um inteiro completo, eu pego menos de um. E aqui ó, o numerador fica menor que o denominador. Certo? Esse tipo de fração é chamado de fração própria. Ok? Vamos a outra. Um inteiro completo, dividi também em 5 partes. Só que agora eu peguei tudo. Eu peguei todo o inteiro. Mais um inteiro, divido em 5 partes também. E pego apenas 2. Então nesse caso aqui eu peguei quantas partes? Eu peguei 7 partes. Como assim 7? Se eu peguei mais de um inteiro, eu pego tudo que eu peguei em todos os dois inteiros. Então eu peguei 5 daqui,
Um 2 daqui, 7. 7 de quanto? De 5. Por que 5? Porque cada inteiro foi dividido em 5 partes. Como é que eu posso pegar 7 de 5? Como eu falei anteriormente, eu peguei mais de um inteiro. Certo? Então, se eu peguei mais de um inteiro, por que eu divido por 5? Porque cada inteiro foi dividido por 5. Então, 7 de 5 significa que foi usado mais de um inteiro. Um totalmente e o outro só duas partes. Nesse caso aqui, ó, o numerador vai ser maior que o denominador. Sempre que isso acontecer, a fração é chamada de imprópria. E a última, eu tenho um inteiro, dividido em 5 partes, uso toda. Certo? Usei o que aqui? Usei 5 de 5. Certo? Então, no caso, usei tudo de um inteiro. Eu não fiquei com menos, nem mais. Certo? Eu fiquei exatamente com o inteiro. Vou pegar outro. Divido em 5 e uso todo também. Juntando os dois aqui, certo? Eu vou usar quantas partes? Eu vou usar 10. De quantas? Lembre-se, cada inteiro foi dividido em 5 partes. Então eu vou usar 10 de 5. Certo? Então nesse caso aqui, ó, eu vou pegar um inteiro completo, ou dois inteiros completos, ou três, e aí por diante. Nesse caso aí, ela nem é imprópria e nem é própria. Certo? Ela é aparente. Certo? É quando o numerador é múltiplo do denominador. Certo? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1 é 5. Se eu usar 3 inteiros, ia ficar 15. Ia ficar 5 vezes 3, 15. Quer dizer, o numerador será múltiplo do denominador. Então, esses são os três tipos de frações que nós temos. Fração própria, fração imprópria e fração aparente. Vamos à frente. Fração mista é uma outra forma de escrever uma fração imprópria. Lembra a fração imprópria que a gente explicou anteriormente? 7 quintos, um inteiro todo e mais duas partes. Esse tipo de fração nós podemos escrever de uma outra forma, chamada fração mista. Como assim? Um inteiro total mais um pedaço. Quantos? 2 de quantos? 2 de 5. Então, 1 mais 2 quintos. Nós podemos escrever 1 e 2 quintos. Quer dizer, eu usei um inteiro completo e 2 quintos de um outro inteiro. Então, isso aqui é uma fração mista. Toda fração mista ela pode ser escrita na forma de fração imprópria. Toda fração imprópria pode ser escrita na forma de fração mista. Ok? Então vamos lá. Outro exemplo para entender melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cada inteiro aqui eu dividi em 8 partes. Certo? Então vamos lá. Quantos inteiros eu peguei? 1, 2, 3. 3 inteiros completos. Então 3. E quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de quanto? 6 de 8. Então vai ficar 3 inteiros e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 8. 6 oitavos, certo? 3 inteiros e 6 oitavos. E como é que eu faço para transformar uma fração imprópria em número misto? E número misto em fração imprópria? Vamos ver isso agora. Dividindo o numerador pelo denominador, 7 dividido por 5, certo? Eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 1 aqui, né? Como quociente. 1 vezes 5 é 5. Vai dar o resto? 2. Bom, isso aqui representa a parte inteira. Está aqui, ó. Certo? E isso aqui representa o numerador da parte fracionada. Então, esse 1 vai vir para cá para frente, que representa a parte inteira. E esse 2 vem para cima do numerador da parte fracionada. Então é assim que eu escrevo. Divido o numerador pelo denominador. Aonde? Na fração imprópria. Se eu tenho a fração imprópria, dividindo o numerador pelo denominador, eu vou encontrar a fração mista. Certo? É assim que eu transformo uma fração imprópria em fração mista. Bom, mas aqui eu tenho uma fração mista. Como é que eu faço para transformar essa fração mista em fração imprópria? Vamos lá. Multiplico 8 vezes 3, quer dizer, multiplico o denominador da fração pela parte inteira. 8 vezes 3, 24. E somo o resultado com o numerador. Então fica 3 vezes 8, 24, mais 6, 30. Certo? E repito quem? Repito o denominador. Ok? Agora vamos ver isso aqui. Ó. Por que 8 vezes 3? Porque cada inteiro foi dividido em 8 partes. E por que vezes 3? Porque são 3 inteiros. Mais 6.
da parte fracionada. Ok? Então, se eu multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador, encontro quem? A fração imprópria. Certo? Então vamos à frente. Exemplo. Determinar se a fração são própria, imprópria ou aparente. Primeira. Numerador menor que o denominador. Fração própria. Numerador maior que o denominador. Fração imprópria. Numerador múltiplo do denominador. Certo? Fração aparente. Numerador maior que o denominador. E não é múltiplo. Imprópria. Numerador múltiplo do denominador. São iguais, é múltiplo, né? A gente viu aqui. 11 vezes 1 é 11. Certo? Então, aparente. E numerador menor que o denominador. Fração própria. Ok? Vamos seguir à frente. Frações equivalentes. Eu tenho um inteiro. Vou dividir em 3 partes. Cada parte dessa é 1/3, certo? 1/3. Se eu pegar esse mesmo inteiro e dividir em 6 partes, note que a parte amarela não alterou. Ela apenas foi dividida em 2 partes. Era uma parte só, foi dividida agora em 2, mas ela continua do mesmo tamanho. Certo? Então, no inteiro, a parte amarela não altera nada, como a parte branca também. O que é que vai mudar aqui? Só a forma de escrever a fração. Em vez de ser 1/3, vai ser quanto agora? Vai ser 2 de 6. Posso dividir de novo? Vamos lá. Então, o que já estava dividido em 6, já vou dividir agora em quantos? Em 12. Certo? Dividir em 12 partes. Mas a parte amarela não alterou. Se a parte amarela não alterou, a minha parte fracionária continua a mesma. O que é que vai mudar? A forma de escrever. Agora eu tenho quantas partes? Tenho 4. De quanto? De 12. Então, nesse caso aí, ó, eu digo que essas frações são equivalentes. Por quê? Porque equivale ao mesmo pedaço do inteiro. O que é que muda? A forma de escrever a fração. Então, eu digo que 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 4/12. Igual como assim? Equivale ao mesmo pedaço de um inteiro. Igual nesse sentido, certo? Porque as frações não são iguais, elas são diferentes. 1/3, 2/6 e 4/12 são diferentes, mas representa a mesma coisa em um inteiro. Então é por isso que elas são chamadas de frações equivalentes. 6/18. O que é que eu posso fazer com 6/18? Eu vou multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 2. Eu vou encontrar quanto? Vou encontrar 6 vezes 2 é 12, 18 vezes 2 é 36. 12/36. Bom, o que estava dividido em 18 pedaços, agora está dividido em 36 pedaços. O que tinha 6 partes, agora tem 12 partes. Bom, nesse caso aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito aqui em cima. O que tinha 6 partes de 18, agora tem 12 de 36. Só fiz dobrar. Se eu dobrei o denominador, dobrei o numerador. Então isso significa o quê? Significa que 6/18 é equivalente a 12/36. 6/18, em vez de multiplicar, agora eu vou dividir. Dividir por quanto? Por 2. 6 por 2 dá 3. E 18 por 2 dá 9. Ora, se eu tinha 6 de 18, agora eu tenho 3 de 9, eu tenho a metade. Metade do numerador e metade do denominador. Então, se eu tenho a metade dos dois, significa que as frações continuam equivalentes. Então, significa o quê? Que 6/18 é equivalente a 3 nonos. Só que 6/18 também é equivalente a 12/36. Em que eu posso relacionar essas duas frações aqui? Eu posso dizer que elas duas também são equivalentes. Porque as duas são equivalentes a 6/18. Então, elas duas também são equivalentes. Entendido? Vamos à frente. Simplificação de fração. O que é que eu faço para simplificar uma fração? Simplificar a fração significa tornar ela com termos menores. Então, se eu tenho 12 de 48, posso dividir para encontrar uma fração equivalente a ela com termos menores. Então, por exemplo, posso dividir por 2. Se eu dividir por 2, eu vou encontrar 6 e 24. Certo? São equivalentes? São.
Porque eu tinha 12 de 48, agora eu tenho 6 de 24. Beleza, são equivalentes. Então eu simplifiquei a fração. Certo? É mais fácil trabalhar com essa aqui que é menor. Posso simplificar mais? Posso, vamos lá. Vou dividir agora por quanto? Por 2 de novo. 6 por 2 vai dar 3. Vamos lá, está aqui 3. E 24 por 2 dá 12. Eu tinha 6 de 24, agora eu tenho 3 de 12. Essa fração aqui, ó, é equivalente a essa. Uma fração simplifiquei. Dessa que está simplificada, simplifiquei mais. Posso simplificar mais? Tem alguém que divida os dois termos? Tem. Posso dividir por quanto? Por 3. Vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Pronto. Primeira fração, simplifiquei. Simplifiquei mais ainda. Posso dividir ainda mais? Não. Por quê? Porque 1 não pode mais ser dividido por ninguém, só por ele mesmo. Então, dividir por ele mesmo, não vou sair daí. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, cheguei em 1, acabou. Então, o que é que acontece agora? Significa que eu encontrei a fração irredutível. O que é que significa irredutível? A fração que não pode ser mais reduzida. Quer dizer, essa é a forma mais simples de se escrever 12/48 avos. Certo? 6/24 avos é uma forma mais simples de se escrever 12/48 avos. 3/12 avos é uma forma mais simples de se escrever 12/48 avos. Mas 1/4 é a fração com termos irredutíveis de quem? De 12/48 avos. Ok? Então é assim que eu simplifico fração e alcanço a fração irredutível. Tem uma forma mais simples? Tem. Eu posso fazer tudo de uma vez. Em vez de eu fazer por 2, por 2 e por 3, eu posso encontrar um número que divida tudo de uma vez. Por exemplo, vamos lá. Eu dividi por 2 e por 3. Se eu multiplicar aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 3, vai dar 12. Se eu dividir tudo por 12, eu vou encontrar logo diretamente a fração irredutível. Então fica 12 dividido por 12 vai dar 1. E 48 por 12 vai dar 4. Então, eu fiz uma única divisão e já encontrei a fração irredutível. Certo? Por quê? Porque eu dividi pelo maior divisor deles dois. Ora, maior divisor deles dois, ora, essa palavra lembra uma coisa? MDC. Maior divisor comum. De quem? De 12 e 48. É uma outra forma de também simplificar a fração. Você pode procurar o MDC deles dois. Certo? Aí você encontra rapidinho. Assim, ó. MDC de 12/48. Dividido por quanto? Por 2. Dá 6/24. 6/24. Dividir por quanto? Por 2. Vou dividir por 2. De novo aqui, ó. Dá 3/12. Deu 3/12. Vou dividir por quanto? Por 3. Dá 1/4. Ok? 1/4. 1/4. Acabei dividindo por quem? 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Então, isso é uma forma simples, quem não gosta de fazer assim, certo? Vamos à frente. 60 e 160. Vamos fazer aqui. Olha, como os dois acabam em 0, eu podia simplesmente cortar os zeros aqui. Ficava 6/16, fazia mais uma divisão por 2 e acabava. Era a mesma coisa que estar dividindo por 20. Vamos fazer pelo MDC, só para mostrar como é que fica aqui. Por quanto? Por 2. 30 e 80. Por 2. 15 e 40. Não dá mais por 2. Por 5 agora. Dá 3 e 8. Não dá mais. Significa que a fração vai ser 3 oitavos. É a mesma coisa dividir por quanto? Por 2 vezes 2 vezes 5. 20. Vou dividir por 20. 60 por 20 vai dar 3. 160 por 20 vai dar 8. 3 oitavos. Ok? Agora você não é obrigado a fazer essa divisão assim, certo? Você nem é obrigado a fazer tudo de uma vez. Você pode fazer por partes. Também não precisa ser tão detalhado assim. Você pode fazer assim, ó, por exemplo. Posso dividir logo por 10 se quiser? Podia. E se eu quiser dividir por 5? Pode ser? Vamos lá, vamos fazer por 5. 60 por 5 e 160 por 5. 60 por 5 vai dar 12. E 160 por 5 vai dar 32. Certo? Bom, dividir. Simplificou, não simplificou? Simplificou. Agora, um número que divida 12 e 32. Eu sei que 4 dá para dividir os dois. Vou dividir por 4. 12 por 4 vai dar 3. 32 por 4 vai dar 8. 3 oitavos do mesmo jeito.
certo? Só que em vez de dividir por 2 vezes 2, eu dividi logo por 4. E aí chegou o fim, do mesmo jeito, certo? Então isso aí quem vai usar é vocês. Estou só apenas dando opções, e vocês é quem vão saber como é que vocês fazem. Contanto que você simplifica a fração, porque sempre temos que trabalhar com a menor fração possível. Ok? Vamos à frente. Comparação de fração. Como é que eu faço para comparar uma fração? Vamos lá. Tenho dois inteiros. Primeiro inteiro, dividir em 6 partes. Pega 2. Fica 2 sextos. Segundo inteiro, dividir também em 6 partes. Pegar 5. Fica 5 sextos. Qual dessas duas é maior? Só em olhar para a figura eu já sei que essa aqui é maior. Certo? E só olhar para a fração também sei que essa aqui é maior. Porque aqui é 5 de 6 e aqui é 2 de 6. Beleza. 5 sextos maior que 2 sextos. Simples, né? Beleza. Quer dizer, quando você divide em partes iguais, aquela que tiver maior numerador vai ser a maior fração. Ok? Agora, quando você divide em partes diferentes, primeira, vou dividir em 3 partes. Pegar uma parte, fica 1/3. Segunda, vou dividir em 5 partes. Pegar 2 partes, fica 2/5. Bom, olhando para a figura eu sei quem é maior. Eu sei que 2/5 é maior que 1/3, porque aqui está aqui, ó. E tem mais, e aqui foi feito com medidas bem próximas do exato. Quando você faz uma figura solta, a mão livre, no caso, fica meio complicado você saber quem é maior. Então quando você tem só a fração, esquece a figura, certo? Tem só a fração, 1/3 e 2/5, quem é maior? Sei não. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar frações equivalentes a essa e frações equivalentes a essa, com o mesmo denominador. Certo? Como assim? Eu vou achar uma fração equivalente a 1/3 e vou achar uma fração equivalente a 2/5, que tem denominadores iguais. Como é que eu faço isso? É simples. Eu acho o MMC de quem? De 3 e 5. O mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Certo? Quer dizer, um múltiplo comum a quem? A 3 e a 5. Como eles são primos entre si, é só multiplicar, né? Mas no caso aqui, vou dividir 3, vai dar 1 e 5. 5, 1 e 1. Multiplico os fatores primos, 3 vezes 5, 15. Então, o MMC de 3 e 5 é 15. Então, a nossa próxima fração vai ter denominador 15, tanto aqui como aqui. Então, 15 nos dois. Agora, quem vai ser meu numerador aqui e aqui? Para me encontrar uma fração equivalente a 1/3, que tenha denominador 15, bom, o que é que eu faço? Daqui para cá, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz com os 3 para chegar a 15? Eu multipliquei por 5. Só dividir 15 por 3 que vai dar 5. Então quer dizer que eu vou dividir esse pedaço aqui agora, que estava dividido em 3 partes, eu vou dividir em 15 partes. Das 15 partes eu peguei quantas? Peguei 5, quer dizer, representa o mesmo pedaço. Só que agora não é mais uma, é 5 de 15. Como é que eu vou sei aqui quem é o 5? Eu multipliquei daqui para cá por 5. Como é que eu sei que é por 5? 15 dividido por 3 dá 5. Então multiplico aqui, 5 vezes 1, 5. Ok? Aqui, ó, de 5 para 15, multipliquei por 3. 15 dividido por 5, 3. Então aqui eu vou multiplicar por 3. Então eram 5 partes vezes 3, 15 partes. Aqui, 15 partes. E vou pegar quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? O que é que eu faço aqui? Também multiplico por 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Agora eu sei, ó. 5 15avos, 6 15avos. Quem é maior? 6 15avos. Então essa figura aqui, ó, é maior. E ela representa que fração inicialmente? 2/5. Então eu digo que 2/5 é maior que 1/3. Agora só foi possível analisar depois que nós igualamos denominadores. Encontramos frações equivalentes à primeira, né, com denominadores iguais. Aí eu posso comparar. Os denominadores, quando não são iguais, eu tenho que primeiro igualar, para depois comparar. Ok? Pessoal, nós ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenha ajudado vocês. Mas lembre-se, só olhar a aula não resolve, né? Tem que estudar, tem que praticar, certo? Tem que exercitar. Dá um clique lá em gostei, nos ajuda muito, certo? Inscreva no nosso canal. E Deus abençoe vocês e até a próxima aula.